Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui o que é o fluxo magnético. Nós vamos mostrar como é que a gente mede, como é que se calcula essa grandeza que é o fluxo magnético. E a gente vai entender, através do fluxo magnético, qual é a lei de Faraday, que é a lei que serve para a gente calcular o potencial induzido em um condutor quando ele sofre em movimento, né, dentro de um campo magnético. Bom, primeiro, o fluxo magnético é uma grandeza que mede o quê? Que mede a quantidade de linhas de campo, ou efetivamente o campo magnético que está passando dentro, por exemplo, de um espira. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um espira. O que é um espira? O espira é uma região, é um fechado, um entorno fechado de fio. Essa minha espira aqui, por exemplo, ela tem um formato de um retângulo. Ela foi colocada numa região aqui que existe um campo magnético. Esse campo magnético que existe na região, ele tem a direção horizontal e está orientado para a direita, tá certo? Então, da maneira como eu coloquei aqui essa espira, o que eu estou percebendo? Estou percebendo que tem linhas de campo que estão passando dentro daquela área que é compreendida pela espira retangular, tá certo? Então aqui eu tenho uma grandeza chamada fluxo. Se eu pegasse essa espira e colocasse ela paralela às linhas de campo, o que eu perceberia? Eu perceberia que não tem linhas de campo. Para fazer uma analogia, é mais ou menos assim. Imagina que você tem lá uma peneira, e aí está chovendo. E aí você coloca essa peneira assim, ó, virada para cima. Está passando água, está passando gota de chuva dentro dela? Tá, então seria como se a peneira fosse a espira, por exemplo, e a chuva fosse as linhas de campo. E se eu colocar a peneira assim, ó, em pé, de tal forma que ela fique paralela à chuva, vai passar gotas de água dentro dela? Não vai passar. Então eu vou ter um fluxo, por exemplo, de água dentro da peneira. A mesma coisa acontece se eu colocasse a minha espira paralela às linhas de campo. Eu não teria campo magnético passando dentro dessa espira. Bom, então, para a gente medir a grandeza que a gente chama de fluxo, essa grandeza fluxo ela é identificada pela letra grega chamada φ, tá certo? E esse fluxo magnético ele é definido pelo produto entre o vetor campo magnético vezes o quê? Vezes a área da secção transversal da espira vezes o quê? Vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor no campo magnético e o vetor normal. Então, primeiro, eu vou deixar aqui a equação que serve para a gente medir o fluxo, tá certo? Essa aqui é a equação que serve para a gente medir o fluxo. Agora, perceba que eu tenho aqui a minha espira, que tem um formato retangular, tá certo? Eu tenho aqui um vetor, é um vetor imaginário, que a gente chama de vetor normal. Como que é esse vetor normal? Esse vetor é um vetor oblíquo, é um vetor que forma 90 graus com o plano da espira. Então, se a minha espira, por exemplo, fosse a superfície do quadro, o vetor normal seria, por exemplo, uma reta perpendicular ao quadro, tá certo? Então, este vetor normal, ele tem uma orientação aqui, ó, com relação a quem? Com relação à linha de campo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho as linhas de campo horizontal, o vetor normal tem essa orientação. Na onde que está o ângulo θ? O ângulo θ estaria aqui, ó. É o vetor, né? É o ângulo entre o vetor normal e as linhas de campo que definem o quê? Que define o campo magnético. Então, esse produto aqui, ó, gera para mim uma grandeza que eu chamo aqui de fluxo magnético, tá certo? As unidades que eu tenho aqui são as seguintes, ó, o campo magnético tem como unidade o Tesla, que é representado por um T maiúsculo, tá certo? A unidade oficial de área é o metro quadrado. E esse meu fluxo magnético aqui, ó, vai ter como unidade o Weber, que é indicado por um W maiúsculo e B minúsculo, certo? Então, Weber é a unidade oficial de fluxo magnético. Esse B indica o campo magnético, é dado em Tesla, e o A é a área. E esse θ aqui é o ângulo. Então, quando que o fluxo vai ser máximo? O fluxo vai ser máximo quando o quê? Quando as linhas de campo forem perpendicular ao plano da espira. Porque se as linhas de campo são perpendicular ao plano da espira, o que acontece? O ângulo entre a normal e as linhas de campo vale 0. E o cosseno de 0 vale quanto? Vale 1, que é o máximo valor que o cosseno de um ângulo pode adquirir. Então o fluxo magnético ele é uma função dessas três variáveis, da intensidade do campo, da área de secção transversal da espira e do ângulo formado entre as linhas de campo e o vetor normal. Bom, sabendo medir o fluxo magnético, agora nós temos a condição de entender a lei de Faraday, certo? Vamos ver aqui então o que é a lei de Faraday. Bom, a lei de Faraday é uma equação
que mostra para a gente o que? Toda vez que eu tenho, por exemplo, um espira, toda vez que eu tenho um espira com um formato geométrico qualquer, uma espira retangular, uma espira circular, e eu colocar essa espira dentro de uma região que tem um campo magnético, se este campo magnético, dependendo da posição que a espira está, sofrer uma variação do fluxo magnético, o que acontece? Essa variação do fluxo magnético faz surgir na espira uma força eletromotriz induzida, um potencial elétrico induzido. Então a lei de Faraday diz o seguinte, ó, que a Fem induzida em uma espira, ela é igual a quem? Ela é igual à variação do fluxo num dado intervalo de tempo. Então esta é a equação, né, que define para nós aí a lei de Faraday. Então a Fem induzida em uma espira, ela é igual a quem? A variação temporal do fluxo magnético que pode variar durante o intervalo de tempo. Nessa equação aqui o ΔΦ representa o que? A variação de quem? Do fluxo magnético, tá certo? E esse ΔT aqui mede o que? Mede o intervalo de tempo, onde houve, né, aquela variação do fluxo, tá certo? Bom, com essa equação aqui, a gente entende o seguinte, que para você variar o fluxo, o que acontece? Você pode variar esse fluxo de várias maneiras. Ou você pode mudar a posição da espira em relação ao ângulo θ, que é o ângulo que ela forma com relação ao ângulo normal, né? Ou você pode colocar ela dentro da região ou retirar ela dentro da região. Se você colocar a espira dentro da região ou retirar ela dentro da região, você vai estar variando o fluxo. E fazendo esse fluxo variar num dado intervalo de tempo, né, você tem ali uma Fem induzida, tá certo? Bom, uma outra equação que deriva dessa Fem induzida é a seguinte, ó. Olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui uma região mais ou menos assim. Imagina que eu tenho uma região onde eu tenho aqui, por exemplo, um campo magnético aqui. Tem aqui um campo magnético. Vamos imaginar que esse meu campo magnético tem a direção horizontal, assim. E imagina que aqui eu tenho uma espira, né, retangular, está aqui. A minha figura está aparecendo uma espira de forma paralela. Vamos supor que ela está perpendicular aqui ao campo. Vamos imaginar que essa minha espira tem as seguintes dimensões. Essa dimensão aqui vale y, tá certo? E essa dimensão aqui vale quanto? Vale x. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa espira e vou jogar ela dentro da região que tem o campo magnético. Vou fazer com que ela suba. Essa minha espira, por exemplo, vai subir na vertical aqui, ó, para cima, com a velocidade vetorial v. Percebam, pessoal, o que acontece quando a minha espira começar a entrar naquela região? Quando a minha espira começa a entrar naquela região, o meu fluxo magnético começa a variar? Ele começa a variar. Por quê? Quando, por exemplo, a espira entrou um pouquinho lá dentro, o que acontece? Eu tenho uma pequena área lá dentro que está sendo percorrida por quê? Por linhas de campo. Quando entra, por exemplo, até a metade da espira, eu já aumentei a área. A metade da área já está dentro da região. Então, o fluxo variou em função da variação da área. E quando toda a espira estiver lá dentro, eu tenho o quê? Uma área maior, recebendo mais linhas de campo, então eu vou ter um fluxo magnético maior. Então eu tive uma variação de fluxo. Então eu quero ver o seguinte, como que eu faço para medir essa variação temporal? Então a lei de Faraday ela fala o seguinte, que essa Fem induzida é a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. Então olha só, a Fem induzida vai ser calculada pelo seguinte, é igual, como que eu meço o fluxo magnético? O fluxo magnético está aqui, ó, é o campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Nesse caso aqui, ó, como a espira está entrando, o campo não está variando, o ângulo entre o campo e o vetor normal não está variando, só está variando a área. Então eu posso falar que a minha Fem induzida vai ser aqui, ó, vai ser o campo vezes a variação da área. Essa minha variação da área eu vou chamar de ΔA, vezes quem? Vezes o cosseno de θ, dividido por quem? Dividido pelo intervalo de tempo. Está aqui. Então eu peguei essa equação aqui, que é a equação da lei de Faraday. Onde tem a variação do fluxo, eu coloquei a equação do fluxo. É o campo vezes a área cosseno de θ. Como quem é o responsável pela variação do fluxo é a variação da área, eu não coloquei área, eu coloquei variação da área. Tá certo? Então ficou B ΔA cosseno θ sobre o intervalo de tempo. Então isso aqui é igual a o campo
vezes variação da área. Bom, a espira que eu usei é uma espira que tem um formato retangular. Como eu chamei as dimensões daquela espira x e y, como é que eu calculo a área da espira? Lado vezes lado, x vezes y. Então o que está acontecendo ali? Um lado está variando. Qual lado da espira que está variando? É o y ou é o x? É o x, porque o y é constante e o x que está entrando dentro da região. Então a variação da área vai ser em função da variação do x vezes quem? O y. Então onde tem ΔA, eu vou colocar isso aqui, pessoal. ΔX, que é o x que está entrando e está variando, vezes o y, que é constante, vezes quem? O cosseno de θ, dividido por quem? Dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. Peguei a equação e mudei o ΔA. Agora perceba, pessoal, quem que é ΔX? ΔX não é o deslocamento que a espira está fazendo nessa direção do movimento? É. ΔX é o deslocamento que ela nessa direção faz. Então eu estou medindo aqui, ó, esse produto, o campo, vezes a variação de x, vezes y cosseno de θ sobre o intervalo de tempo. Agora perceba, quem é esta razão aqui? Ó? Quem que é ΔX sobre ΔT? ΔX sobre ΔT mede o quê? Mede a velocidade que a espira tem na direção de quê? Na direção do eixo x. Então, onde tem ΔX sobre ΔT, eu posso retirar tudo aquilo e no lugar disso colocar o quê? V, que é a velocidade. Como o ângulo não está variando, esse ângulo aqui é constante. Ele é constante, eu não vou colocar ele na equação. Se eu não colocar ele na equação, eu tenho uma outra equação que é essa aqui. Ó. Então, a φ induzida pode ser igual a quem? Ao campo B, vezes a velocidade que a espira tem ao entrar naquele campo, vezes o y. O que é o y? O y é essa medida aqui, ó, é a largura. Então eu posso colocar y ou eu posso colocar L. Na maioria das literaturas a gente coloca L, que é o comprimento ou a largura da espira. Pronto, ó. Nós temos aqui essa outra equação que também serve para medir o quê? Para medir a φ induzida que uma espira gera quando ela está entrando aonde? Ela está entrando numa região que tem um fluxo, um campo magnético, certo? Então a φ induzida pode ser BVL ou BLV, onde B é o campo magnético, V é a velocidade e L é o comprimento. Vale a pena a gente reforçar as unidades. Então olha só, a minha φ induzida precisa estar na unidade oficial. Qual que é a unidade de potencial elétrico induzido? Volts. Mas para esta grandeza estar na unidade oficial, que é volts, o fluxo magnético tem que estar em Weber, o intervalo de tempo tem que estar em segundos. Ou, se você for usar essa outra equação para medir essa φ induzida, o B é o campo magnético, tem que estar em Tesla, o V é a velocidade, tem que estar em metros por segundo, e L é a dimensão de comprimento, tem que estar em metro, tá certo? Então essa é uma equação que deriva de quem? Da φ induzida. Serve para a gente calcular a φ induzida quando eu tenho um movimento, né, de um espira dentro de um campo, tá certo? Essa foi a nossa aula sobre fluxo magnético e lei de Faraday. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima.